Eu nunca vi Lula passar tanta vergonha ao vivo em outro país como aconteceu nessa segunda-feira na Alemanha. E é isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Vem comigo. Antes das reuniões, das assinaturas dos acordos e da conversa com a imprensa, Lula foi recebido pelo presidente alemão Frank-Walter Steinmeier na frente do Palácio Bellevue. A cerimônia teve tapete vermelho, banda oficial e a transmissão ao vivo do canal Gov aqui do Brasil teve um errinho de estagiário, que até acertou que o evento era em Berlim, mas em vez da Alemanha, o cidadão colocou que Berlim ficava em Dubai, que para começo de conversa, nem país não é uma cidade. Meu Deus. Bom, eu vou colocar o desfile aqui na velocidade 2.0, porque a cena pelo menos fica bem mais divertida. Depois disso, os dois tiveram uma reunião de portas fechadas para conversar sobre aquelas coisas que o povo não pode saber, mesmo que os seus salários sejam pagos pelo povo. Nesse momento, o estagiário já havia descoberto que Berlim fica na Alemanha. Mais tarde, o encontro de Lula foi com o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz. Os dois assinaram uma declaração conjunta de intenções. Aquele tipo de documento que serve para que os políticos assinem, tirem uma foto para fazer uma média com seus eleitores, mas sem assumir nenhum compromisso com os resultados. E por falar em assinatura, tendo como base a história da caneta Montblanc, aquela que Lula usou em sua posse, que ele disse que ele ganhou de presente em 1989, mas o modelo na verdade foi lançado só em 2002, eu fiquei curioso para saber a história dessa caneta que ele usou na Alemanha, para saber se Lula ganhou de presente, quando foi e depois disso, quando ela foi lançada. Eu entendi a referência. Bom, depois disso, os dois conversaram com a imprensa para falar um pouco sobre o que foi conversado entre eles na reunião e também para responder perguntas dos jornalistas. E foi nesse momento que a coisa começou a ficar feia pro lado do Lula. O chanceler alemão até começou agradando o presidente brasileiro, falando aquilo que ele adora ouvir e dizer aqui no Brasil. Caro Lula da Silva, eu quero mencionar um evento triste. Nós todos nos lembramos das imagens horríveis de Brasília quando uma plebe, uma multidão desenfreada destruiu os símbolos da democracia. Não só as janelas do Palácio da Presidência foram quebradas, se quebrou algo em matéria de democracia. Então ficou claro que as nossas democracias têm que ser resilientes e é por isso que vamos combater a desinformação, as campanhas de ódio nas redes sociais. Mas aí Olaf Scholz começou a falar sobre as guerras atuais. E aí o Lula, que se recusa a condenar Putin e a invasão russa à Ucrânia e que também se recusa a classificar o Hamas como um grupo terrorista, começou a ver o seu velho posicionamento ser esmagado bem ao seu lado. Também falamos da situação internacional, enquanto estávamos reunidos, os ataques da Rússia à Ucrânia continuaram de forma impiedosa. Para nós está claro que a Rússia viola os princípios da Carta das Nações Unidas e viola o direito internacional. Falamos disso. O Brasil tem um papel muito importante a desempenhar neste processo. Os conflitos no Oriente Médio perduram. Israel foi atacado pela organização terrorista Hamas. O dia 7 de outubro representa um sofrimento horrível para civis. Israel está combatendo este terror. Tem que ser feito no contexto do direito internacional. Em seguida, Lula teve a palavra e, como já é de praxe, ele trouxe aquela velha narrativa que, apesar de verdadeira e digna, no caso dele, não passa de uma mera hipocrisia. Eu quero, antes de agradecer ao presidente Schultz, dizer para vocês que eu lamento profundamente que no momento em que a humanidade tanto precisa de paz, no momento em que a humanidade precisa tanto de tranquilidade para que a gente possa cuidar das pessoas que estão passando fome no mundo, são 735 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem saber se vão ter o que comer no dia seguinte. São milhões de crianças que morrem desnutridas por falta das calorias e das proteínas necessárias. E não é por falta da capacidade de produção de alimento, porque o mundo já produz alimento. A genética já resolveu esse problema. Entretanto, faltam recursos para que as pessoas possam comprar
o alimento necessário. Talvez essas pessoas tivessem mais recursos para comprar alimentos se, pelo menos aqui no Brasil, não tivessem que pagar impostos cada vez mais altos, enquanto Lula, o presidente, usa dinheiro público para comprar sofá de couro italiano de mais de 60 mil reais, enxoval de cama e banho de 89 mil reais, usa também para sustentar 74 funcionários como motoristas, chefe de cozinha, garçons e camareiras para ele e Janja no Alvorada, e ainda para sustentar luxos em suas viagens, como os mais de 16 milhões de reais gastos só com aluguel de carros esse ano, incluindo limusines, é claro, e também para as hospedagens em hotéis de altíssimo padrão, como foi o caso da Arábia Saudita, o primeiro destino dessa viagem de Lula, que passou depois por Dubai e agora pela Alemanha. A suíte real do hotel Ritz-Carlton, onde Lula ficou hospedado em Riad, na Arábia Saudita, tinha 520 metros quadrados e um custo de 63 mil reais por diária. Para que você tenha uma ideia, eu moro em uma casa que tem 3 quartos, 2 banheiros, sala de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e uma garagem espaçosa, e ainda assim essa suíte tem praticamente 4 vezes a área da minha casa. Mas para Lula, ainda é a classe média brasileira que ostenta um padrão de vida além do necessário. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Voltando agora para a conversa com a imprensa em Berlim, Lula foi questionado sobre os atuais conflitos entre Rússia e Ucrânia e entre Israel e o Hamas. Já um pouco acuado depois do posicionamento firme do chanceler alemão, o Lula, que costuma passar pano para Putin e a Rússia e que critica Zelensky, o presidente do país que foi invadido e que está apenas se defendendo, o Lula que critica incansavelmente Israel e o primeiro-ministro israelense Netanyahu, tentou se esquivar da pergunta e falar o mínimo possível. Veja, eu não vim aqui para discutir nem faixa de Gaza, nem para discutir Ucrânia e Rússia. Eu tenho uma posição a respeito, que é a posição do meu país. Ah, não é não. Fale pelo senhor, seu Lula, não por nós. Primeiro, a gente respeita a decisão da Carta da ONU, que define que nenhum país tem o direito de invadir a integridade territorial de outro país. Pronto. Isso não me obriga a ter um lado. Peraí, nenhum país tem o direito de invadir a integridade territorial de outro país, certo? E no caso do seu amigo Maduro, que está prestes a invadir a Guiana, depois do resultado daquele referendo nada manipulado. Agora vamos recuperar os direitos da Venezuela. Figuras históricas da Guiana Essequiba. Agora vamos fazer justiça. Agora vamos nos vingar com a força de todos na unidade nacional. Agora sim vamos a reivindicar-nos com a força de todos em união nacional. Se eu me lembro bem, lá em Dubai, ao ser questionado sobre isso, o senhor resumiu a resposta em "vamos ver no que vai dar". Sabe? E eles agora estão dizendo que não aceitam. Vamos ver o que vai dar. E logo em seguida, ao falar sobre a possível ida de Putin ao Brasil, depois de todo aquele fiasco passado por ele alguns meses atrás, quando ele mentiu sobre não conhecer o Tribunal Penal Internacional, a resposta dele agora foi essa. Se o Putin vai ou não, meu caro, o Putin vai ser convidado. Se ele vai ou não, ele tem um processo. Ele tem que aferir as consequências. Não sou eu que posso dizer. É uma decisão do judicial e um presidente da República não julga as decisões judiciais. Ele cumpre ou não cumpre. E, portanto, o Putin está convidado para o G20 no Brasil, para os BRICS no Brasil, e se ele comparecer, ele sabe o que vai acontecer. Pode acontecer e pode não acontecer. Ele não faz parte desse tribunal, ele não é assinante desse tribunal. Os Estados Unidos também não é. O Brasil é. Então, como o Brasil é signatário, o Brasil tem responsabilidade. Bom, isso é Lula. Mas o primeiro-ministro alemão, na sequência, colocou ele no chinelo. Deu uma verdadeira aula de posicionamento em relação a quem está certo e quem está errado em cada conflito. Aliás, ele tentou até aliviar um pouco para o lado de Lula, afirmando que ele teria dito algo que na verdade ele nunca disse, mas que deveria ter dito. Agora, quanto à questão da agressão russa à Ucrânia, nós estamos plenamente de acordo em essa questão. É uma violação do direito internacional. O presidente Lula o disse, eu quero
quero sublinhá-lo, não é aceitável que um país agrida o seu país vizinho para abocanhar uma parte do território ou a integralidade do território. E isso é uma grande incumbência que nós temos aqui na Alemanha, ou seja, nós vamos apoiar a Ucrânia em termos financeiros, em termos militares, disponibilizando armas, e nós somos o país que mais está mobilizado para ajudar a Ucrânia a fazer o que tem que fazer. O ataque do Hamas a cidadãos e cidadãs de Israel é um crime hediondo. O presidente já o mencionou, estamos plenamente de acordo em relação a isso. Foi um ataque que violou todos os princípios da humanidade. Foram assassinados jovens, crianças, pessoas foram humilhadas para depois serem assassinadas. Tudo isso não pode ser aceito. E é por isso que Israel tem o direito à autodefesa. A nossa posição é que isso significa que Israel também deverá ter o direito de derrotar o Hamas e impedir que conduza novos ataques. E é claro que a ajuda humanitária tem que chegar a Gaza, e depois do final da guerra é necessário que haja uma perspectiva de futuro passando pela convivência entre dois Estados. Mas isso não é possível com o Hamas, que quer agredir Israel e que não permite aos 10 milhões de israelenses viverem em segurança no seu país. Depois dessa, eu iria embora. Na verdade, eu até estou indo mesmo. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam vê-lo, se inscreva também no canal e ative o sininho de notificações para garantir que você receberá todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.